Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor sempre nos convida a trabalhar e trabalhar em prol do reino de Deus, do reino do seu Pai e de nosso Pai. E muitas das vezes, irmãos, nós falamos sim, mas na hora de viver o dia a dia, na hora de viver nos nossos momentos, nós não realizamos a vontade do Pai. E consequentemente, muitos também que não são chamados, que são chamados por Deus e falam que não. Mas na hora de praticar as coisas que agradam a Deus, eles fazem essas coisas. Então, nós temos aqui uma parábola de Jesus que ele fala dos dois filhos. O pai pede para que um vá ao campo, trabalhar no campo. E esse filho fala assim, não pai, não vou. Mas logo em seguida seu coração ardeu e ele se arrependeu e foi ao campo trabalhar. E da mesma forma ele chegou no segundo filho e falou, filho, vai trabalhar no meu campo. Aí o filho falou assim, sim pai, eu vou. Mas na hora de trabalhar, irmãos, ele não foi. E é isso que acontece exatamente conosco. Muitos de nós falamos que vamos trabalhar no campo, na vinha de Deus, para trabalhar, para plantar e para ceifar na vinha de Deus. Mas na hora, irmãos, de ir, nós não vamos. Ou na hora de fazer o que é a vontade de Deus, nós não fazemos outras vontades, mas não a vontade de Deus. Da mesma forma, muitos que não falam que não acreditam em Deus, que não fazem a sua vontade, mas movidos de arrependimento, muitas das vezes fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, para o nosso trabalho do dia a dia, ela se reflete na misericórdia, no amor aos irmãos e também na obediência a Deus, que é o princípio de todas as coisas, é a fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus, irmãos, não é só dizer sim, Pai, louvado seja Deus, Deus é grande, Deus é todo-poderoso. Não é só falar isso, mas simplesmente obedecer às palavras de Deus. E as palavras de Deus, elas foram nos dadas pelos santos profetas que o nosso mestre reiterou. E também, nosso mestre também nos ensinou que a justiça, a fidelidade e a misericórdia ao nosso irmão são os maiores preceitos de Deus para todos nós. Então, irmãos, nós como servos mansos, humildes e obedientes, como o nosso mestre foi, nós devemos seguir a palavra de Deus e obedecer ao mandamento de Deus, à palavra que ele nos manda a viver segundo a sua vontade. Então, quando Deus nos manda ir para a sua vinha, para os seus campos trabalhar, nós devemos ir. Então, quando levantamos de manhã para trabalhar, nós estamos trabalhando para Deus. Quando nós chegamos em casa, nós estamos trabalhando para Deus. Quando nós estamos no nosso lazer, nós devemos estar trabalhando para Deus. Então, irmãos, em todo momento, em todo lugar, em toda hora, em toda circunstância, nós devemos estar firmes no propósito de servir a Deus. Assim como aquele filho que muitas vezes rebelde fala que não vou fazer isso. Mas movido de arrependimento, vai e faz. Porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, segundo a palavra do mestre, segundo a palavra do nosso mestre. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E por quê?
Porque Deus chama todos nós, irmãos, independente de cor, raça e credo, Ele chama todos nós para vivermos em fidelidade a Ele, para vivermos em justiça, praticando as suas leis, as suas santas leis, as leis que nos libertam, irmãos, que nos tiram do pecado, que nos tiram da desobediência, da rebeldia e também, irmãos, da misericórdia. Então, quando vivemos no nosso dia a dia, em nossos momentos, em nossos instantes de vida, nos nossos relacionamentos pessoais, de trabalho e social, quando nós vivemos a misericórdia, quando nós vivemos a fidelidade a Deus, colocando Deus acima de todas as coisas, amando a Deus sobre todas as coisas, e quando nós vivemos a justiça, que é o cumprimento da vontade de Deus, como Abraão fez. Deus pediu para Abraão, sacrifique seu filho Isaque para mim. E Abraão não titubeou, irmãos. Abraão, ele foi para crucificar Isaque, mas foi interrompido pelo anjo de Deus, dizendo: agora eu sei que você me serve. Então, irmãos, que Deus sempre olhe para nós, irmãos, e reconheça que nós servimos a Ele, assim como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, por servir a Deus em obediência, em fidelidade e misericórdia. Porque Abraão, se nós olharmos os gestos de Abraão, ele foi fiel a Deus, ele cumpriu a justiça, ele obedeceu a Deus e ele também sempre foi misericordioso com aqueles que habitavam nas suas proximidades. E isso é só lermos as palavras que vamos observar. Mas os irmãos podem perguntar sobre a parábola dos dois irmãos. A parábola dos dois irmãos está no capítulo 21 de Mateus, no versículo 28. Tá bom? Então os irmãos leiam a palavra, vamos seguir a Jesus, vamos observar as suas palavras e vamos ler todos os livros da palavra de Deus para nós termos conhecimento profundo da sua vontade. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Que a paz esteja no coração e na família de todos. Fique com Deus.